Olá, hoje vamos fazer uma espécie de viagem para dentro para mapear a arquitetura de quem a gente é. A ideia é explorar as três primeiras camadas da personalidade, usando como base a obra filosófica de Olavo de Carvalho. Então vamos começar essa exploração. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, todo mundo já deve ter se feito em algum momento. A nossa personalidade, ela já vem pronta de fábrica? A gente nasce com ela num pacote fechado? Ou será que o buraco é um pouco mais embaixo? E a resposta, segundo essa linha de pensamento, é um sonoro não. A personalidade não é algo dado, é uma conquista. Pensa assim, é como se fosse um grande projeto de construção. A gente nasce com o terreno, sabe? E com alguns materiais básicos. Mas o prédio que a gente se torna, esse é construído ao longo da vida, tijolo por tijolo, camada por camada. E o mais legal desse sistema é a dinâmica dele. Ele é movido por duas forças que parecem opostas, mas que trabalham juntas. De um lado, tem as camadas integrativas. Pensa nelas como um momento de se fechar, de consolidar o que já existe, para ganhar força, sabe? E do outro lado, as camadas divisivas, que são pura ruptura. É quando a gente se abre para o mundo e essa abertura gera uma crise, mas é uma crise que faz a gente crescer. Bom, e por onde tudo isso começa? Pelo básico. O alicerce de tudo, a primeira e mais fundamental camada de todas, o nosso corpo. Nesse primeiro estágio, não tem separação. O eu é o corpo. A consciência totalmente física, voltada para dentro. A primeira grande missão de um ser humano não é filosofar sobre a vida, nem nada disso. É simplesmente aprender a operar essa máquina biológica que a gente ganhou. É o que se chama de esforço de existenciação. É a luta mais básica de todas, a luta para existir. E olha, o negócio aqui é bem direto ao ponto. O elemento central, o corpo. A motivação, estar bem fisicamente. E o sofrimento também é zero complicado. É dor, é doença, é não conseguir se mexer. Aqui não tem crise existencial, não tem drama psicológico, é a realidade nua e crua do organismo. Ou ele funciona, ou ele não funciona. Ponto. Esse é o primeiríssimo desafio a ser vencido. E um exemplo clássico de como um adulto pode ficar, digamos, preso nessa camada é o do fisiculturista obcecado. Aquela pessoa que sacrifica tudo, amigos, estudo, relacionamento, pela perfeição do músculo. O corpo, que deveria ser uma ferramenta para viver a vida, vira o propósito da vida. Mas uma vez que essa base está mais ou menos resolvida, aí sim, uma nova camada de complexidade começa a aparecer. E vamos para essa próxima camada, então. Se a gente pensar no corpo como hardware, a camada 2 é tipo o sistema operacional que já vem instalado de fábrica, a nossa herança. Aqui a gente entra num território fascinante, que um psiquiatra chamado Leopold Sonde batizou de inconsciente familiar. O que é isso? Basicamente, são os instintos, os temperamentos, os padrões dos nossos antepassados que continuam vivendo dentro da gente. Sabe aquelas atrações inexplicáveis? Aquelas repulsas que não fazem sentido? Pois é, eles podem ser um eco da nossa linhagem. Então, o jogo aqui é todo sobre hereditariedade, e o grande desafio é pegar esses instintos que a gente herdou e dar a nossa cara para eles, em vez de ser só um fantoche deles. E o sofrimento típico dessa camada é aquela sensação horrível de fatalidade, sabe? De estar preso num loop, repetindo as mesmas histórias. É aquela dor de se olhar no espelho e ver os mesmos erros dos pais e se sentir completamente de mãos atadas. E olha, acho que ninguém resumiu o drama dessa camada tão bem quanto o mestre Belchior nesse verso. Essa sensação que assombra de que o destino já está escrito, de que a gente está só repetindo um roteiro que não é nosso. Esse é o puro suco do sofrimento da camada 2. Mas aí acontece a primeira grande quebra no sistema. A gente chega na camada 3. Lembra daquelas camadas divisivas? Pois é, essa é a primeira delas. É a camada que nos obriga a tirar o olho do próprio umbigo biológico e olhar para o mundo lá fora. É aqui que aquele determinismo biológico começa a trincar. Usando o intelecto, a linguagem, a gente faz uma descoberta revolucionária. O mundo tem regras. Regras objetivas, que não estão nem aí para os nossos desejos ou instintos. E a parte mais incrível é que dá para aprender essas regras. E isso muda tudo. Aí o foco vira de cabeça para baixo. O que importa agora é o intelecto, a linguagem. A grande motivação vira a curiosidade, a vontade de ser bom em alguma coisa, de ser competente. E o sofrimento? O sofrimento agora é o da ignorância, do erro. É a humilhação de não saber, de se sentir burro.
Uma dor que, hoje em dia, a gente até daria o nome de síndrome do impostor. E a pessoa que fica presa aqui? A gente conhece bem essa figura. É o eterno estudante. Aquela pessoa que sabe tudo na teoria, que acumula diplomas e mais diplomas, mas que usa todo esse conhecimento como um escudo contra a bagunça que é a vida real. É acreditar que ler o manual de instruções da vida é a mesma coisa que sair e viver. Ok, então a gente viu as 3 primeiras peças do quebra-cabeça. Agora vamos juntar tudo para ver como elas formam o que a gente pode chamar de infraestrutura do eu. Olha só que legal essa tabela. Ela coloca tudo lado a lado. Repara na evolução. O centro das atenções vai do corpo para a herança e depois para o intelecto. O tipo de sofrimento também amadurece, por assim dizer. Vai da dor física pura e simples, passa por aquela sensação de destino traçado e chega na dor de se sentir incompetente. Cada camada tem seu próprio desafio, sua própria fase para passar. E o pulo do gato é entender que essas camadas não vivem cada uma no seu quadrado. Elas são interdependentes, existe uma hierarquia. Um problema lá na base, na camada 1, tipo uma dor crônica, pode simplesmente sugar toda a energia que a pessoa teria para aprender coisas novas lá na camada 3. Mas o contrário também é verdade. As ferramentas da camada 3 podem ajudar a gente a entender e a lidar com aqueles impulsos que vêm da camada 2. Beleza, um mapa interessante, a teoria é bacana, mas e aí? Na prática, como é que se usa isso? Como que essa ideia sai do papel e vira uma ferramenta de verdade para o autoconhecimento? A chave, segundo essa visão, está numa pergunta. Uma pergunta que é, ao mesmo tempo, muito simples e muito profunda. Onde dói? Porque o tipo de dor que mais aparece na vida de alguém é o melhor GPS para indicar onde a energia vital daquela pessoa pode estar empacada. E aqui vai uma pequena cola para ajudar nesse diagnóstico. A dor principal é física. É uma preocupação excessiva com a saúde? O problema provavelmente está na camada 1. A dor é a da compulsão, do vício, de ver a mesma tragédia familiar se repetindo de novo. O foco é a camada 2. Agora, se a dor é a de se sentir incompetente, confuso, aí a gente está falando da camada 3. E chegamos ao ponto final, que é talvez a ideia mais forte de todas. O objetivo de resolver essas dores básicas não é, veja bem, ter uma vida sem dor. O objetivo é conquistar o direito de ter dores mais nobres. É poder se dar o luxo de sofrer pelos desafios do amor, pela dificuldade de construir uma identidade, pela busca de um sentido maior para a vida. No fim das contas, amadurecer talvez seja isso, deixar para trás as dores mais primitivas para poder se dedicar de corpo e alma às dores que, no fundo, são as que fazem a vida valer a pena.